Sentados no barranco, em frente ao jardim, o menino e o avô contemplam as estrelas. Estrela, estrela, como será assim? Tão só e nunca sofrer. Brilhar, brilhar, quase sem querer. Deixar ser o que se é. Naquela noite, o pequeno Roberto Landel de Moura aprendeu o abecedário da esfera celeste. O nu da constelação, estás sobre uma das mãos. E vais e vens como um lampião ao vento frio de um lugar qualquer. Da lua se viam as crateras, mas a falta de foco dificultava ver detalhes. Era uma pessoa que se preocupava muito com problemas da natureza, de ciências. Por exemplo, pequeno, ele já se preocupava com as manchas na lua, por exemplo. Vovô, onde está Deus? Não existe luneta tão forte assim. Um dia você o verá, mas falta muito tempo. E também ele tinha um espírito assim de muita solidariedade, ele se preocupava muito com os pobres. E desde pequeno já percebia assim uma tendência para estudos científicos, pelo menos o que a família contava. A família Landel, aqui no Brasil, eles vieram, era escocesa. Quando eles vieram para o Brasil, eles primeiro aportaram aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de São José do Norte, depois foram para São Leopoldo e depois vieram para Porto Alegre. O avô dele era um médico formado em Oxford. Sara Mariana Landel de Moura, que foi a mãe do nosso cientista, casada com Inácio José Ferreira de Moura, em 28 de janeiro de 1861, nasceu desse casal esse nosso ilustre cientista aqui na Rua da Praia, esquina com a Rua de Bragança, aqui no centro da capital gaúcha. E a Sara gerou 14 filhos, né? Que era uma coisa comum na época, né? Gerar muitos filhos, né? Alguns morreram logo cedo, mas enfim, mas foram 14 e o Roberto foi o quarto filho. O pai dele era comerciante, ele foi inclusive um dos 5 fundadores da Associação Comercial aqui de Porto Alegre. Ele lidava na área de carvão, ele era um empresário nessa área. Era pernambucano e veio para cá para trabalhar no grande comércio. Família do Landel de Moura, uma família que, como todas as famílias da elite da época, primava ou prezava a formação de seus filhos. E o Landel de Moura e seus irmãos, todos eles estudaram. Foi contemporâneo, foi colega e foi amigo de Júlio de Castilhos. Os dois conviveram durante muito tempo juntos naquela escola do emérito educador rio-grandense. Fernando Gomes é tido como um dos precursores, um dos introdutores da reflexão sobre o positivismo no Rio Grande do Sul. E depois foi para uma escola em São Leopoldo, que hoje é a Unicino, tá? É uma escola dos padres jesuítas. Lá ele fez o curso de Humanidades. Formando-se em Humanidades, ele se dirigiu para o Rio de Janeiro, onde foi estudar na Escola Politécnica e trabalhar. O positivismo no Rio de Janeiro tinha o seu quartel-general na antiga Escola Central, que se transformou na Escola Politécnica. A aula na Escola Politécnica, na capital federal, chegava ao melancólico fim.
O professor nada falava desde a chamada. Tanta era a fama da escola politécnica que alguns pensavam que o silêncio fazia parte das normas da escola. Na década de 50, quando começavam a chegar estudantes que estiveram na França e que conviveram com Augusto Comte, que estudaram com os positivistas, vieram e começaram a trazer para o Brasil determinados postulados positivistas. Mas o positivismo entra através da matemática, através da ciência, através da física, através da geometria, através, enfim, das ciências, dessas ciências. O professor apenas respondia que nunca há nada a dizer, mas tudo a aprender. Certo dia, o professor, que nada falava, deixou escapar que um novo invento chegara ao Brasil. O imperador já usava um no Palácio São Cristóvão. O Dom Pedro II conheceu o telefone numa exposição da Filadélfia, quando o aparelho foi exibido pela primeira vez. O Graham-Bell estava lá e falou pelo telefone, e o Dom Pedro ficou maravilhado, né? E assim que o telefone começou a entrar no mercado, o Brasil foi um dos pioneiros a adotar o aparelho. O Dom Pedro instalou os primeiros aparelhos na corte, né? No Paço Imperial foi o primeiro, para comunicação do próprio governo, né? E depois o aparelho foi se difundindo, né? Mas isso foi em 1877. Soou o sinal. Os alunos saíram, menos Landel, que ficou na sala. Curioso, perguntou como funcionava o aparelho e se poderia falar com sua mãe em Porto Alegre. Ainda perguntou se alguém sabia fabricá-lo. Desculpe, Roberto. Ninguém sabe como esse aparelho funciona. Ele foi inventado nos Estados Unidos há apenas um ano. Ele devorava, eram revistas estrangeiras, desde menino, as revistas estrangeiras nas bancas de revistas aqui de Porto Alegre. Então ele pegava as revistas e ia, dentro dessa área das comunicações, vendo o que havia de novidade no primeiro mundo, vamos dizer assim, né? O que vinha da América, o que vinha da Europa. E vinha muita revista, principalmente da França, Itália, né? E Estados Unidos. Dias depois, Landel recebe um artigo em inglês com informações sobre o aparelho. Traduziu com dificuldade algumas palavras do inglês, fixou a ideia de reproduzir o aparelho, desenhou, resolveu fórmulas e fez uma lista de materiais. O sonho virava projeto. Foi até o professor, estendeu o fio o mais que pôde e rompeu o silêncio. A Terra se move! O professor mirava admirado o aparelho e o aluno. Roberto, você construiu um telefone! Ele, com 16 anos, já construiu um telefone. Veja bem, sem nunca ter visto um telefone, né? E já tinha uma inclinação muito grande para a área de física. E o impressionante é que isso ia acontecer em 1877, foi um ano depois do Graham-Bell ter patenteado o telefone. Mais do que a ciência, a fé falou mais alto na alma de Roberto Landel de Moura. Nessa ocasião, o irmão dele, o Guilherme Landel de Moura, de passagem pelo Rio, que estava indo para Roma para se tornar sacerdote, convidou-o para se tornar sacerdote. Roberto, eu estou indo para Roma, vou me tornar padre, tu não queres ir? E o Roberto aceitou o convite, pensou, e foi junto com o irmão. A opção pelo sacerdócio o levaria ao mundo e traria o mundo a ele.